contigo. Obrigado, bom dia a todos. Queria começar agradecendo na CDL, o nosso presidente Luiz Vieira, ao irmão, né, a todo o staff da CDL, ao Márcio, que ajuda a gente aqui, né, quando a gente está no sufoco, enfim. Enfim, esse aqui é a minha apresentação, tá, gente? Meu nome é José Alexandre Rocha Gomes, eu trabalho na UF, no Departamento de Ciência da Computação, sou diretor de projetos da BTRecom, trabalho como membro de competência, do Conselho de Competência da FIRJAN. Eu tenho um projeto chamado IA nas Escolas, com a parceria da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui é um processo sem fins lucrativos. Eu tenho um projeto na plataforma RexMP, baseada na Alemanha, na plataforma GetBorder, em Portugal, e na VirtualX, nos Estados Unidos. Tá? A nossa palestra hoje, o tema é a correta utilização de IA nos negócios. Eu chamo a atenção para vocês nessa palavra aqui, correta, tá? O presidente Luiz falou na utilização da IA. Eu coloquei, fiz questão de frisar que tivesse essa palavra correta. A gente vai ver depois por quê. Tá? E aqui não é nas empresas, é no negócio. Até mesmo a pessoa que não tem uma empresa, né, autônomo, enfim, um advogado, ela tem que prestar atenção no uso correto da IA, no que ela for fazer. Ok? Então, não são só empresas que hoje em dia têm que se preocupar com a IA. Qualquer pessoa que existe e faça algum trabalho, mesmo autônomo, precisa saber como usar corretamente a IA. Tá? Bom. Para baixo. Bem, então eu inicio com esse, vamos dizer, esse ditado, essa frase, nessa citação, que eu não sei, a gente não sabe de quem é. Quando eu não sei, eu não coloco. Disseram que foram algum presidente ou alguns presidentes americanos que criaram isso aqui, mas eu não achei uma fonte fidedigna dizendo isso. Então eu prefiro não colocar, né? Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Eu queria que vocês dessem uma atenção a essa frase para que a gente pudesse entender em que momento nós estamos aqui. Em que momento nós estamos? Aqui, nós somos homens fortes criando tempos fáceis? Ou tempos fáceis que nós temos estão gerando homens fracos? Ou os homens fracos estão criando tempos difíceis? Ou os tempos difíceis estão gerando homens fortes? É para a gente parar e pensar, né? Cada um vai ter uma opinião talvez diferente, mas é bom que a gente pense em como que a gente se encaixaria nisso aqui. Tá? Não existe aí uma resposta mundial, uma resposta que una tudo isso. Acho que cada um de nós pode se encaixar num momento de vida, enfim, em um desses pontos aqui. Tá? Eu não vou dizer minha opinião para não ser assim um motivo para vocês puderem mudar de ideia, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da IA, né? Que a minha área é IA, mais especificamente em ética e vieses. A gente vai chegar lá, tá? Quem está meio perdido nisso aí, a gente vai chegar lá. Introdução. Gente, o que é a IA? A IA não é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. Tá? Eu vou usar a IA nos meus negócios. Tá? Qual tipo? Para quê? Como que a gente pode se preparar para usar a IA? Tá? Porque não é só você chegar e implantar. A gente vai ver aqui que tem muitas empresas que pioram quando usam de forma incorreta. Por isso que lá naquele primeiro slide eu fiz questão de botar a palavra correta. Tá? A IA não deve ser utilizada de qualquer forma. Eu tenho aqui o ChatGPT, né? Que agora o ChatGPT resolve qualquer problema. Né? Você coloca aquilo ali, escreve ali, eu tenho um problema na minha empresa e quero aumentar as vendas. Pronto, o ChatGPT vai te dizer. Não é assim. Tá? A gente vai ver aqui que não é assim. Tem muita empresa que piora e chega até quase quebrar com o mau uso de uma ferramenta. Estou colocando qualquer ferramenta.
não só o ChatGPT. Tá? Você tem aí o Copilot, e tem o Gemini, ou Gemini, como queiram. Então, existe uma penca de ferramentas em IA, tanto generativa quanto de outros tipos, que a gente também vai ver, e que a pessoa pensa que colocando aquilo na empresa, pronto, é um guru. Tudo que o ChatGPT falar para mim, eu vou fazer. Primeiro ponto, ninguém conhece a empresa melhor do que vocês, nem o ChatGPT. Tá? Então, muito cuidado. Bom, o que é computação natural? Tá? Ele imita a forma humana de pensar, replicar e aprender. Então, gente, a IA, ela não cria nada do zero. Você tem que ter uma base de dados. E essa base de dados, a gente vai ver para frente também, que ela tem que ser atualizada, tem que ser segura. Tá? Cuidado com dados sensíveis, que a gente também vai ver isso. Tem leis de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que deve ser muito bem pensada na empresa de vocês, porque a parte jurídica, os processos jurídicos que advêm desses problemas são muito pesados. Tá? Então, muito cuidado com isso. Certo? Sugiro que quando vocês forem usar qualquer base de dados, qualquer tipo de base de conhecimento, tenha orientação de um DPO ou um especialista de LGPD. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Ok? Bom, como se preparar para IA? É o que todo mundo quer saber. Como é que eu vou me preparar para IA? O que eu tenho que fazer? Né? Então, nós temos aqui alguma informação que nós precisamos conhecer antes de se preocupar com isso aqui. Tá? Para a gente responder uma pergunta, a gente tem que ter uma base de conhecimento. Se a gente tiver uma base de conhecimento fidedigna, que a gente tenha como confiar, a gente vai ter uma resposta errada. Isso acontece com a IA também. Tá? Então, o que é mais importante quando a gente vai usar qualquer ferramenta tecnológica? Não só a IA. Se você for colocar um sistema de estoque na sua empresa, se você for colocar um sistema de controle de pagamento financeiro, enfim, qualquer coisa que vocês forem implantar na empresa de vocês, que exija dados, vocês têm que ter essa preocupação que está aqui. Dados é a matéria-prima para qualquer sistema de tecnologia, seja ele qual for. Óbvio que alguns sistemas de tecnologia, vocês podem ter um problema com dados minimizado ou um problema com dados maximizado. Ou seja, um problema de dados de menor valor e um problema com dados de maior valor. Tá? A IA, dependendo do tipo de dados que você entrar, ou que ela usar na sua empresa, você pode quebrar ela. Tá? Eu vou depois usar aqui alguns exemplos. Então, muito cuidado com isso aqui. Antes de você implantar qualquer sistema tecnológico na sua empresa, vocês têm que fazer um levantamento dos dados da sua empresa. Volto a dizer, esses dados são confiáveis, são atualizados, se preocupem com dados sensíveis. Tá? Como eu falei, são processos bem pesados. Okay? E a informação. Bom, se eu não tenho um dado confiável, a minha informação vai ser fidedigna? Não. Impossível. Isso aqui é impossível. Primeiro ponto para vocês implantarem qualquer coisa é a preocupação com dados. Porque sem isso aqui, o resto não funciona. E se implantar com isso aqui errado, vai dar um problema sério para vocês. Tá? O que todo empresário quer é o quê? Uma informação confiável. Que é em cima disso que vocês vão direcionar a empresa de vocês. Ah, meu estoque está baixo, vou comprar. E se não estiver baixo? Você está jogando dinheiro fora. E se tiver baixo e dizer que está alto? Você vai ficar sem entrega. Tá? Isso é um exemplo bobo, tá, gente? Isso aqui pode ser exponencial. Tá? Ou seja, pode ser uma coisa bem maior do que esse problema com estoque. Se a empresa de vocês estiverem todas debaixo de um sistema, que hoje em dia se usa muito isso, com dado errado, o seu sistema só vai te dar informação errada. Então, todas as suas decisões podem estar sendo tomadas baseadas em informações erradas ou incompletas, ou enfim, que não sejam fidedignas, que não sejam confiáveis. Tá? Para que vocês pensem, como eu falo, ninguém conhece a empresa melhor que vocês. Okay? Nenhum sistema, nenhuma IA vai conhecer a empresa melhor que vocês. Okay? Bom, a evolução da IA nos negócios. Vamos então agora passar para o mundo
que seus dados são confiáveis, seus dados estão atualizados, vocês se preocupam com os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São aqueles dados que podem identificar uma pessoa, tá? Que não seja a própria. Então, por exemplo, se vocês colocarem o nome de alguém numa rede social sem a permissão dessa pessoa, o que ela faz, onde mora, isso pode dar um processo judicial. Tá? Um exemplo bem bobo. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa palestra, meu filho está ali gravando. Se eu não tiver a permissão de vocês, mesmo que seja levantando o braço, para que isso pode ser gravado, para que vocês apareçam nessa filmagem, vocês podem me processar em relação a isso. É uma coisa boba. Ninguém se preocupa. Uma foto que eu tiro aqui, né? Muita gente pega o celular, tira uma selfie assim. Né? E as pessoas que estão ali, será que elas querem aparecer? É um lugar público. Público, não é público. As pessoas entram aqui, são identificadas, então não é tão público. Na rua, tudo bem, mas aqui não é tão público. Cabe aí, né, uma decisão judicial que às vezes não é favorável para a gente. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, voltando aqui. Então, esses aqui são alguns casos de uso da IA que podem impactar positivamente na empresa de vocês. Tá? Aqui, hoje em dia, automação de processos, chatbots no atendimento ao cliente, isso aqui, e análise preditiva, isso aqui é o que está mais em voga, ou seja, que está sendo mais usado nas empresas. Okay? Então, não nessa ordem, porque varia muito de empresa para empresa, mas se atentem a isso aqui. Ó. O que é análise preditiva de dados? É o quê? É a informação que a IA vai me dar com a tendência da minha empresa. Volta a falar do estoque. Olha, seu estoque está baixo. É bom você comprar. Esses itens. 5 itens que estão mais baixos. 5 itens que não precisam ser comprados. Isso aqui é uma análise preditiva. Ele está dizendo para mim o que eu devo fazer. Tá? Então, volto a dizer. Se a gente não tiver dados confiáveis para isso, a gente pode estar jogando dinheiro fora. Ou deixando de comprar coisas necessárias, que a gente vai deixar de vender, ou comprando coisas desnecessárias, ocupando espaço e podendo o dinheiro ser utilizado de outra forma. Tá? Casos reais. Então, empresas que usam IA com sucesso. A Amazon, né? A Amazon usa a IA direto para poder alavancar vendas, para poder saber o que o cliente gosta, o que o cliente olha, o que o cliente compra. Quais são as marcas, os modelos das compras desse cliente. Então, isso se chama individualização do cliente. Tá? Eu vou pegar um exemplo que eu já li, né, de uma empresa que vendia roupa feminina. Essa empresa, ela tinha faixas etárias, né? Roupa de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 18, de 18 a 25, de 25 a 35, estou supondo, tá? Não me lembro. Então, o que ela fazia? Ela pegava e enviava os modelos que eles achavam que essas faixas etárias iriam gostar. Então, pegava, por exemplo, um vestido florido. Essa faixa etária de 25 a 30 vai gostar. Ok, enviava. Um vestido mais liso. Uma faixa etária 60 a mais vai gostar. Ok. Só que hoje, não quer dizer que uma mulher de 60 anos ou mais vai gostar de um vestido liso. Ou uma de 25 vai gostar de um estampado. Então, com a individualização do cliente, você vai no cliente X. É uma mulher de 60 a mais que gosta de vestido estampado. Ponto. Eu não vou errar. Porque você mandando uma mala direta, por exemplo, para a pessoa que não que não tem aquele gosto, você vai estar deixando de vender e vai procurar uma empresa que faça isso. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Dados dessa pessoa, confiáveis. Se eu mandar para o endereço errado, ela não vai receber. Então o dado está desatualizado. Né? Então, assim, gente, se alguém tiver dúvida, eu peço que anotem, que a gente vai abrir para debate daqui a pouquinho, tá? Anota no papelzinho aí, no celular, tá bom? Estou vendo o pessoal levantando a mão. Então, a Amazon fez isso. Recomendações personalizadas. Que outra empresa faz isso? Netflix. Né? Ele já sabe o tipo de filme que você gosta de ver. Então, ele vai jogar ali as indicações com os filmes que vocês teriam intenção de ver de acordo com os filmes que vocês já viram. Tá? Magazine Luiza
Atendimento via chatbox. Foi uma das primeiras empresas a fazer esse atendimento via chatbox. O que é o chatbox? É um robozinho que simula uma interação humana. Então você vai fazendo pergunta, o robozinho vai respondendo de acordo com a sua resposta e vai te direcionando para outras perguntas. Ok? Gente, uma coisa a ser pensada a respeito disso, tá? O desemprego, a gente vai ver um pouquinho para frente. As pessoas falam, mas como tem o desemprego, também tem o emprego, ou seja, profissionais que estão sendo requisitados que não existem. Vamos pensar da seguinte forma: a pessoa que fica desempregada aqui, ela é atendente, né, de telefone, atendente de telemarketing. Essa pessoa, ela não vai se encaixar diretamente, porque ela não sabe nada de IA, nem de tecnologia. Então, ela vai ter que ter um tempo para se profissionalizar, para fazer um curso que não tem, depois eu vou falar sobre os cursos, tá? E são caros. Então, quem está desempregado aqui, ele não tem base de conhecimento para poder aprender sobre IA de uma forma rápida. Ele vai ter que gerar uma base de conhecimento, talvez fazer uma graduação, para ter uma base de conhecimento, um curso técnico, para poder se especializar em IA, que são, volto a dizer, são cursos caros. Tá? Então, o desemprego vai ser uma realidade. Não vai ter vaga para todos. Isso é uma realidade. Bom, áreas de uso da IA nos negócios. Tá? Então, aqui eu dei uma esmiuçada, coloquei com um maior nível de detalhamento aquilo que a gente viu ali atrás. Automação de marketing. Tem alguém aí que... algumas pessoas de empresas de marketing, né? Então, isso aqui, gente, a IA está sendo muito utilizada na área de marketing, mas muito. Por quê? Porque você tem a individualização do seu cliente. Tá? Além de atendimento, chatbots, tudo aquilo que a gente viu. Mas o mais importante é você conhecer o seu cliente. Não é uma faixa de cliente, é o seu cliente, né? Individualizado. Aí, isso aqui já puxa para cá, né? Pelo que eu falei. Aqui você tem atendimento 24 horas por dia. Você não precisa mais do ser humano interagindo com o seu cliente. Você pode até colocar ali um coordenador, mas enfim, não é necessário. Isso aqui foi o que eu falei. Gestão de estoque, logística. Tá? Análise de dados e tomada de decisão, também foi falado. Tudo que vocês tomam decisão na sua empresa depende dos dados que vocês dão para esse sistema, seja IA, seja o que for. E automação de processos, chatbots no atendimento, isso aqui também já falou. Essa automação de processos aqui também é muito importante. Processos que antigamente uma empresa tinha um OIM ali, o processo passa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Hoje em dia você já faz uma linha reta desses processos e eles não têm mais que passar por pontos A, B, C e D. Ele já vai direto do A para o D. Ok? Isso já é automático. Ok? Aqui também, benefício, tá? O aumento da eficiência. Você torna a sua empresa muito mais eficiente. Então você tem uma resposta mais rápida, você conhece o cliente e dá uma resposta para ele muito mais rápido de acordo com aquilo que ele deseja. Você conhece melhor o seu cliente. Personalização da experiência do cliente, né? Decisões baseadas em dados. Redução de incerteza e decisões mais embasadas no uso da análise preditiva e machine learning. Então, estou sempre frisando isso aqui. Tudo vai depender dos dados que vocês vão dar para esse sistema trabalhar, tá? Treinar. Riscos e desafios ao implementar IA. Falta de qualificação. Então, é muito difícil. Hoje em dia, todo mundo sabe sobre IA. Assim como na época da Covid, todo mundo era médico, né? Todo mundo tinha uma receitinha médica. Todo mundo sabia como evitar a Covid. Ok? Sem ser médico, evidentemente, tá? Estou falando das pessoas que não eram médicos. Então, aqui hoje, todo mundo também sabe sobre IA. Bota o ChatGPT, pergunta que ele te responde e você vai ver que é uma beleza. Isso é uma cilada. Então, não temos uma qualificação, não existe ainda um curso de graduação em IA. Existe curso de graduação que usa algumas cadeiras de IA. Não um voltado para IA. Muito menos MBA, etc., pós-graduação. Tá? Existem alguns cursos da revista Exame, Coursera, mas são cursos que não são reconhecidos pelo MEC. Vocês têm que ver se esses cursos são reconhecidos pelo MEC. Esse é o primeiro ponto. Dificuldade de encontrar profissionais qualificados para operar e desenvolver soluções de IA. Gente, existe aí um gap, um buraco de 500 mil vagas, no mínimo, de profissionais dessa área no Brasil. Tá?
O profissional dessa área ganha aí, no mínimo, uns 30 mil por mês. E não tem. Tá? Então, é bem caro implantar IA com gente realmente competente. Se vocês entrarem no Google e perguntar profissional de IA, vai chover, vai ter um monte. Tá? Agora, tem que ver se é competente. Se o cara tem conhecimento, base de conhecimento para implantar aquilo ali na empresa de vocês. Ok? O viés do algoritmo, essa aqui é a minha área. A gente vai ver depois, no finalzinho, que vai ser até o mote do nosso debate, o que é o viés algoritmo e a ética na IA. Tá? O viés algoritmo, só para a gente poder entender, são informações, dados, que eles podem ser enviesados. Vou dar um exemplo que aconteceu há muito tempo atrás. Tá? Uma pessoa, uma mulher, estava grávida e estava pesquisando sobre o enxoval do bebê. Ok. A mulher, infelizmente, perdeu a criança, mas continuou recebendo essas informações. Então, esse algoritmo não teve como interpretar que a mulher não tinha mais aquela criança e aquilo ali estava trazendo sofrimento para ela. Aquelas mensagens traziam sofrimento para ela. Por mais que ela indicasse que não queria mais receber. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Também tem o caso, logo assim que o Google começou com a parte de imagens, você colocava lá, família feliz. Aí só aparecia lá, casal de pessoas brancas, com olho claro, loira, tomando café da manhã com margarina. Não tinha nenhuma pessoa negra, não tinha nenhuma pessoa mais idade, não tinha nenhuma pessoa com uma deficiência física. Né? Então, é o que eles entendem como família feliz. Tá? Então, isso tudo pode ser encarado como um viés. Tá? Segurança e privacidade. Tá? O que eu tinha falado, vocês têm que tomar muito cuidado com os dados sensíveis. Isso aqui está tendo muito processo. Como eu falei, são processos com valores altos. Não são processos banais. E difíceis de você ganhar caso você realmente não tenha tido cuidado com o dado sensível. Bom, aqui está uma pergunta que deve estar na cabeça de vocês, né? Como implantar a IA de forma correta? Gente, esses passos aqui são passos que toda empresa tem que ter. Mas, entre o passo 1 e o 2, tem vários 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 aqui. Isso aqui eu botei os mais importantes e relevantes. Mas tem N passos aqui, entre o 1 e o 2, o 2, o 3, enfim. Okay? Isso aqui eu botei os mais importantes. Tem que ser feito de qualquer jeito, qualquer empresa. Mas cada empresa é uma. Cada empresa tem suas peculiaridades, suas particularidades, e às vezes até dentro de algumas coisas aqui para não se encaixar bem. O autônomo, de repente, não se encaixa em algum desses pontos aqui. Por exemplo, identifica os processos. O autônomo não tem processo. Tá? Então, assim, cada caso é um caso. Não existe solução mágica. Não existe colocar uma IA ali, seja ela qual for, vai resolver o problema de vocês, sem que vocês tenham um acompanhamento de como usar isso. Tá? Aqui entra a minha área, a minha especialidade. Tá? Ética e vieses da IA. Tá? Aqui, como eu falei um pouco antes, vocês têm que tomar cuidado na hora de colocar uma IA na empresa de vocês e na decisão, nas informações que elas vão te dar. Vou usar um exemplo também, um caso concreto que eu já li. Uma empresa financeira analisa créditos. Então, ela tem ali todos os tópicos que elas vão analisar para ver se aprovam ou não um crédito. Então, vamos supor que um desses tópicos seja o cara ter um imóvel próprio. Só vou dar crédito se o cara tiver um imóvel próprio, que é a minha segurança. Ok? Ok, beleza. O cara acabou de ganhar na Mega Sena. Tem 20 milhões na conta, mas não tem imóvel próprio. O cara nega um crédito, o cara desse? Estou pegando um exemplo assim, drástico, mas existem subitens dentro disso aqui que a gente tem que levar em consideração. Que a gente pode negar ou conceder um crédito a uma pessoa que pode pagar e outro que não pode pagar, e não conceder um que a pessoa pode pagar. Então, essa financeira está perdendo dinheiro. Por quê? Por causa de um viés. Tá? Meu viés não foi bem informado para minha IA. Tá? E a parte de ética, como eu já falei, a gente às vezes coloca um algoritmo
em que ele pode, através de, por exemplo, a pessoa naquele momento, vou pegar o mesmo exemplo, uma pessoa não tem nada na sua conta, não há 10 reais na conta, mas tem 20 imóveis em Portugal e o cara não ganha o crédito. Tá? Aqui eu posso usar o seguinte: o cara é pobre. Se for pobre, eu não concedo crédito. Pobre para quem? Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que analisar. Eu estou pegando, gente, um caso assim bem esdrúxulo, né? Acho que ninguém quer dono financeira, mas enfim. Mas é um caso bem esdrúxulo que pode casar e estar em qualquer empresa, de grande porte, pequeno porte, MEI, autônomo. Para quem utilizar IA ou algum sistema, se preocupar com isso aqui. E aqui também entram os dados sensíveis. Aqui. Tá? Também está aqui dentro. Nós temos que ter a ética, o cuidado na hora de colocar esses dados sensíveis aqui ou não disponíveis para o público. Tá? Bom, vou falar sobre os tipos mais comuns de IA, a generativa e a preditiva. A generativa, ChatGPT, Gemini, Copilot, são sites, são plataformas que vão nos dar uma informação. Se eu perguntar assim, quais são as cores da bandeira do Brasil? Ele vai me dar uma informação das cores. Tá? Verde, amarelo, azul e branco. Okay? Então ele vai me dar a informação. Se eu falar assim, por exemplo, qual a chance de chover amanhã? Essa aqui não vai me dar uma informação. Por quê? Porque eu não quero uma informação, eu quero o quê? Uma estatística. Aí eu vou usar essa daqui. Tantos por cento de chover, tantos por cento de fazer sol, tantos por cento de ficar nublado, e por aí vai. Tá? Então, essa aqui me dá uma ideia do que pode acontecer. Essa aqui me dá uma informação fixa. Já. Por aqui vocês veem que a gente pode estar usando o ChatGPT para prever alguma coisa. Ele vai dizer? Vai, mas não é o modo correto de usar. É esse aqui. Só com uma explicação bem simples, eu já botei para vocês que tem coisas que aqui vão mandar uma informação muito menos confiável do que aqui. E vice-versa. Se eu usar essa daqui também para dizer alguma informação exata, que eu queiro exatamente aquilo ali, vai me dizer uma informação muito mais, muito pior do que essa daqui. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vou passar aqui rapidinho. Agora, gente, eu vou trazer para vocês as dúvidas. Tá? Essas dúvidas... mas qual a resposta? Depende da empresa de vocês. Depende do que vocês querem fazer. Não tem uma resposta pré-pronta. Eu comparo isso aqui a quando você vai comprar uma roupa, né? Por exemplo, os homens vão comprar um terno. Você pode comprar um terno numa loja e seu corpo vai ter que se adequar ao terno. Ou você pode ir no alfaiate e aí sim o terno vai se adequar ao seu corpo. Ok? Então, é o que a gente tem que pensar. Vocês querem que a empresa de vocês se adeque à solução ou que a solução seja adequada à empresa de vocês? É a pergunta que vocês têm que fazer. Porque todos esses problemas que eu vou elencar aqui, vocês têm que se preocupar quando forem usar uma solução. Seja ela generativa ou preditiva. Seja ela pronta ou sob medida, personalizada para a empresa de vocês. Tá? Então, perda de empregos, como eu já falei, a gente vai ter aqui uma perda de empregos, não tem como fechar os olhos. A discriminação, também já falei para vocês, tá? Como é que funciona. Aqui tem uma parte de reconhecimento facial, que gerou muito problema em aeroportos, tá? Porque as faces negras eles não conseguiam reconhecer e prendiam pessoas, ou, enfim, abordavam pessoas sem necessidade. Tá? Ataques cibernéticos, aqui acontece muito, se você não tiver uma proteção do seu sistema. Erros, tá? Gente, a IA erra. E não é pouco. Tá? Esses erros a gente chama alucinações. E vocês têm que identificar esses erros. Tem muita gente que pega a informação dada pela IA e passa para frente. Isso tem que ter aqui uma pessoa especializada comandando isso aqui, para quando a informação vier, ela tem um discernimento para ver se a informação realmente está correta. Tá? Nem tudo que a IA responde para a gente pode usar de bate-pronto. Tá? A gente tem que ter uma visão crítica daquela resposta. Se a gente não criticar essa resposta, a gente pode estar passando para frente um problema. Aqui temos o controle social.
que a IA, como eu falei, através de aeroportos, na época da Covid, muita gente foi interpelada através de sintomas, de febre, né? Você tinha ali um dispositivo que via se a pessoa estava com febre ou não, tinha dispositivos que a pessoa tinha pela própria face, se ela tinha algum problema, não só de Covid, mas qualquer outro tipo de doença, então a pessoa já era barrada no aeroporto. Tá? Nem entrava, já era barrada no aeroporto. A originalidade, tá? Ou seja, quem que foi que criou aquilo ali? Você cria uma música na IA. Você que criou? A IA que criou? Né? Tem até um comercial da Elis Regina com a Kombi, com a filha dela. Será que a Elis Regina iria gostar daquele comercial ser feito com a imagem dela, ela pós-morta? Como é que você vai saber? A Madonna já deixou por escrito que não quer que utilize a imagem dela depois que ela morrer. Obviamente, imagem de IA. Uma imagem antiga você pode usar. A partir da data da morte dela para frente, e uma imagem pode ser gerada. Nova. Né? A disparidade, tá bom? Então, aqui, eu trabalho nesse projeto voluntário da escola. Aurelino Leal é o nome da escola, ali no Ingá. É um projeto que a gente tem para passar IA para alunos do ensino médio. Aqui a gente tem um problema. Por exemplo, tem aluno que não tem acesso ao computador nem a celular. Como é que ficam essas pessoas? Porque hoje em dia, quem não souber, quem não tiver como usar a IA, vai ser igual e-mail, gente. Quem que não usa e-mail aqui? O rapaz ali falou que não usa rede social. A rede social dá para receber. Quem não usa e-mail? Quem não usa o WhatsApp? Alguém aqui não usa o WhatsApp? Não usa e-mail? A IA vai caminhar para isso. Daqui a uns 2, 3 anos, quando eu perguntar aqui quem não usa IA, vai ser a mesma coisa, ninguém vai levantar o braço. Tá? Então, mas essas pessoas aqui estão ficando à parte disso. Porque elas não têm acesso ao computador, às vezes nem ao celular, ou à internet. Tá? Então você já está criando uma lacuna de pessoas ali. Está aumentando essa lacuna. A desinformação, porque uma informação errada, como a gente viu lá na frente, um dado errado vai gerar o quê? Uma informação errada. Tá? E se não houver uma crítica a isso, aquilo vai se perpetuando. Okay? Aqui tem algumas ideias de como a gente melhorar aqueles problemas anteriores. Tá? Então, nós temos aqui desenvolvimento de regulamentos, tá, para IA. Existe até agora na França uma ministra da IA. Ela é ministra somente para resolver problemas de casos da IA, na França, a primeira do mundo. Conscientização, né? Ou seja, a gente tem que ter consciência de como usar aquilo ali. A IA é uma ferramenta. Então, nós temos que ter consciência de como usar aquilo ali. Desenvolvimento de sistemas de IA mais transparentes, ou seja, se você colocar um vídeo gerado por IA, é interessante que na parte do vídeo esteja ali, vídeo gerado por IA, ou um símbolo que designe que aquele vídeo foi gerado por IA. Áudio, vídeo, imagem, qualquer coisa. Tá? Aqui, promoção de diversidade e inclusão na IA, que é um complemento daquele outro tópico anterior, né? O desenvolvimento de políticas e programas para promover o acesso à tecnologia, que casa com esse também. E o tópico anterior, para não deixar ninguém para trás, porque senão a gente vai ter aqui uma ilha de excluídos nesse país. Já temos, né? Vai aumentar. Bom, aqui eu fecho essa palestra com essa citação. Tá? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Então, nós estamos num momento de mudanças, e mudanças profundas na sociedade. Há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, a gente não teria ideia do que aconteceria, da tecnologia, da IA, como seria tão abrangente, tão profunda, como é que mudaria a nossa sociedade. Tá? Em 2023, em maio de 2023, Sam Altman, Mark Zuckerberg e Elon Musk sugeriram que a gente parasse de usar IA com medo. Há 1 ano e meio atrás isso. Então, hoje em dia não tem como parar a IA, é impossível. Então, tem alguns pensadores, o Hilton, que recebeu hoje o Nobel da Paz, foi comunicado com o Nobel da Paz, não, desculpa, o Nobel de Física. Ele recebeu o Nobel de Física.
E ele é uma das pessoas que diz ter medo das consequências da IA. Tá? Depois tem, acho que na Globo.com tem essa informação, se vocês quiserem, saiu hoje na Globo.com. Tá? Bom, está aqui meus contatos, se alguém quiser tirar uma ideia, tirar uma dúvida, tiver alguma ideia. O meu LinkedIn é só vocês colocarem o meu nome, que vai ser a primeira opção, não tem outro. E aqui está o meu WhatsApp também, se alguém quiser entrar em contato. Tá? Eu trabalho na UF, tem aquelas empresas todas, e também tem uma empresa que não é minha, da minha esposa, porque eu não posso ter empresa no nome, servidor público não pode. Também que dá cursos nessa área de IA, que dá consultorias nessa área de IA, e falei com o presidente, né, o Luiz Vieira, se vocês quiserem fechar algum negócio ainda hoje, a gente tem um desconto especial, né, para quem quiser algum serviço nessa área, tá bom? Obrigado, gente. Quem quiser fazer pergunta, obrigado. Vamos abrir para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade, excelente palestra, né, foi muito esclarecedora, né, você tem um conhecimento incrível também. UF também, eu sou filha de UF, né, na nossa terra, como diz o Luiz, né, valorizar a nossa terra, a nossa faculdade. Eu tenho uma pergunta, né, voltando àquela parte da Amazon. Eu queria saber, assim, de curiosidade mesmo, né? Realmente, eu sou cliente da Amazon e ela faz esses links, ela já, vamos supor, você está procurando brinquedo de criança e ela vai te oferecer ali coisas de brinquedo da criança, mas eu queria saber se essas empresas, elas linkam com o Google, o que você digita no Google, né, para fazer uma pesquisa, se elas têm esse link com o Google para te direcionar para venda. E eu tenho outra pergunta depois. Obrigado pela pergunta. Eu tenho um filho de 18 anos, está aqui filmando a gente, e ele estudou nessa escola que eu faço esse projeto Aurelino Leal. Tá? E volta e meia, eu e a mãe dele, a gente recebe, vamos dizer, um marketing mais agressivo, oferecendo curso para ele numa escola que eu não vou aqui entrar em detalhes. E eu perguntei, eu sempre pergunto, como é que vocês conseguiram essas informações? Ninguém me responde. Então, existe hoje, no Brasil e fora do Brasil, um negócio de venda de dados. Gente, eu volto a dizer, o que é mais importante para qualquer sistema, para qualquer empresa? Os dados. Quanto vale os dados de uma empresa, de uma escola como a Aurelino Leal, que é cheio de jovens se formando, entre aspas, pronto para o mercado de trabalho, para oferecer um curso qualquer? Quanto vale isso? Quanto vale todos os dados dos alunos da Secretaria de Educação do Estado do Rio? Incalculável. Quando vocês vão na farmácia e colocam o CPF de vocês, isso todo mundo faz, não faz? Não tem jeito? Qual que o desconto? Você acha que esses CPFs ficam parados no banco de dados da farmácia? Não. Obviamente, eles negociam isso, obviamente, não com clareza e não com permissão de nós que somos donos dos dados. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, obviamente que a Amazon ela pode passar esses dados para a empresa como o Google ou qualquer outra que queira comprar esses dados. Obviamente não tem como comprovar isso. É o que eu acho. A gente tem que ser muito cuidadoso nessa hora. É o que eu acho. Tá? É o que eu venho olhando o mercado, como eu vejo como é que as empresas agem. Eu acho que isso acontece com grandes empresas, com pequenas empresas, enfim, com qualquer empresa. Tá? Por acaso, assim, baseado nesse gancho, né, que você tinha dito, né, desculpa, que eu estou de baixo das pessoas, desculpa, é uma falha minha. Baseado nesse gancho que você falou, eu tenho um filho de 14 anos, né, que ele tem um perfil para essa área tecnológica, ele, né, da área de exatas, eu também, né, eu gosto muito dessa área de exatas. Aí, assim, eu queria justamente que você me elucidasse isso, que eu também venho, né, estudando essa parte de IA, que concordo que isso daí é imprescindível hoje em dia, não tem como ficar sem. E para ele que é jovem, assim, um exemplo, né? Eu tenho essa dúvida, né? Eu vejo que para ele isso é um futuro promissor para ele trabalhar, que ele vai entrar no ensino médio agora. Tá? Você acha que tem que ter uma faculdade de TI para trabalhar com IA ou não necessariamente?
seria bom ou não necessariamente? Pode ser qualquer profissão para ser esse que você falou que está faltando, que eu já li várias coisas da revista Exame sobre isso, que está faltando, esse professor concorda, está faltando esse profissional no mercado. Se ele quiser seguir essa carreira, você sugere que ele faça um nível superior na área de TI ou não necessariamente? Pode ser um engenheiro com um MBA na IA? Essa seria a minha dúvida, minha segunda. Então, olha só, gente, a IA, ela tem duas vertentes. Quem vai trabalhar diretamente com a IA, né? Por exemplo, na UF nós temos curso de ciência da computação, sistemas de informação e está para vir o de ciência de dados. Então, quem vai trabalhar diretamente nessa área de TI, ok? Agora, por exemplo, a pessoa que é engenheiro, ela vai ter que se adaptar a utilizar a IA também. A pessoa que é um advogado, que é um médico, qualquer profissão, vai ter que se adaptar a usar a IA. Volto a dizer, alguém aqui não usa e-mail? Alguém aqui não usa internet? Alguém aqui não usa WhatsApp? E vocês são de diversas áreas diferentes. Mas todos têm que se adaptar a utilizar essas ferramentas. A IA vai ser mais uma a ser usada. Aliás, já é mais uma a ser usada. Então, depende. Se a pessoa tiver vertente para IA, ela vai fazer um curso específico para aprender IA. Como eu falei, não existe graduação ainda nessa área. Para IA, existe graduação na área de TI, ciências de dados é que mais chega perto, e aí depois ele vai fazer uma especialização. Vai trabalhar diretamente com a IA. Agora, se ele for um engenheiro, ele também não vai poder fechar os olhos para a IA, ou qualquer outra profissão. Bom dia, José. Tudo bem? Cara, gostei muito, obviamente, da sua apresentação, mas o que eu queria pegar um pouco aqui é o seguinte. Às vezes, quando a gente é um pouco mais velho, a gente acompanhou alguns movimentos que o pessoal mais novo não acompanhou. E, apesar de tudo, eu acho que está batendo um pouco com a minha idade. Você deve ter acompanhado a época que a própria UERJ, a UFRJ, discutiam o impacto de MSN na vida das pessoas. E os especialistas acadêmicos falavam que isso ia impactar no convívio entre os indivíduos. E eles erraram brutalmente, né? As pessoas hoje se conectam mais, elas saem para tomar cerveja com gente que ela não conhecia. Então, o acadêmico é um estudioso, mas ele não é um sábio, né? Isso você sabe mais do que eu, né? Todo mundo erra, né, nas projeções, porque o mundo é muito mais complexo, tá? Mas eu queria me fixar, e aí eu quero, obviamente, que você, se você discordar ou concordar comigo, aproveite, né, e nos ajude a aprofundar o debate. Mas eu queria chamar a atenção de um fato que, assim, você falou, como eu falei aqui na apresentação, eu tenho uma agência de comunicação há 30 anos, acompanho o mercado, a gente sabe que a coisa é muito louca, o Brasil é um país muito doido, né, o Estado é muito ruim para as empresas, né? Muito explorador, muito canalha, com a educação. Então, mas o que me chamou a atenção aqui, e a gente está, como eu te falei, vendendo para o mercado inteligência artificial através de agentes de IA, né? E automação. E o que a gente percebe que, assim, como a IA é um universo mega, enorme, absurdamente, se você focar algumas questões, elas são complexas, como você falou, e assustadoras. Mas se você olhar um lado, por exemplo, do caso que a gente está citando, o empresário hoje, quando ele trabalha com agente de IA, um pequeno empresário, ele potencializa com poucos riscos o negócio dele, tá? Isso eu queria que você também explorasse um pouco. Por quê? Porque quando você fala nos problemas da IA, eu percebo que são problemas que não são só da IA, são problemas do humano. Porque você, veja bem, você falou assim, perda de emprego, isso não parece insensibilidade, mas não é. Isso não é problema do empresário, perda de emprego. Isso é problema do Estado, porque se o Estado é centralizador, rouba do cidadão 40%, 50% do dinheiro dele em impostos e diz que vai investir na educação da população e na geração de emprego, cabe ao Estado fazer esse papel. A gente tem que tentar sobreviver nesse Estado que é violento com a gente, que só cobra e pouco resultado dá, né? Aí você fala, por exemplo, assim, de discriminação. Nós somos discriminadores, né? Você fala de erro.
A gente citou médicos. Na época da Covid, médicos a favor da vacina, médicos renomados contra a vacina. Então, assim, não há unanimidade no ser, né? Então, o que eu percebo como a IA é que ela também, um pouco, toda essa confusão do ser humano, né? E aí, o que eu queria puxar, até para vender o nosso serviço, no bom sentido e honesto da palavra, existem níveis de aproximação da IA. Algumas coisas que você falou ali, num primeiro momento, você tem que já se preocupar. Outras, não cabe a gente se preocupar. E se a gente não entrar no mercado da IA, a gente vai ficar fora do mercado e quem vai perder emprego é a gente. Porque o nosso concorrente ou é fechado com a prefeitura e tem facilidades, ou é fechado com algum grupo econômico que tem facilidades, e muitas vezes a gente não é fechado com ninguém. A gente está na rua trabalhando. Então, a IA é uma ferramenta muito poderosa. Eu queria ver se você podia, depois, dar uma explorada nessa questão, por favor. Obrigado, tá? Bom, ótima colocação. Tá? Perfeita a sua colocação. Eu concordo com praticamente 90% do que você falou. Tá? Gente, a IA é um espelho. Quem criou a IA? Somos nós. Nós, seres humanos, tá? Não nós aqui. Nós, seres humanos. Então, a IA é um espelho do que a gente é. Se a IA é preconceituosa, nós somos preconceituosos, né? Como foi bem colocado. Se a IA gera informações com erro, porque nós colocamos dados com erro para ela poder gerar essa informação. Então, os problemas que a IA tem estão na ponta de entrada. Porque dali da entrada para frente, entre aspas, bem entre aspas, tá? O erro é minimizado. O problema de qualquer sistema tecnológico é a entrada dele. Por quê? Nós entramos com os dados. O erro está aqui, em nós. Depois que você automatiza o processo, você pode ter um erro, claro, erros, mas a chance desse erro cai muito. Tá? Como foi bem colocado para ele, o desemprego não é uma preocupação nossa. Será que a empresa dele, quando precisar de um profissional e não achar, a preocupação é de quem? É dele. Então, a gente tem que pensar nisso na hora que a gente precisar de um profissional que é caro, é muito caro, eu falei para vocês a média salarial. Como é que a gente vai fazer? Sugestão, aproveitem os funcionários que vocês têm. Tá? A minha empresa pode capacitar profissionais para executar aquele trabalho. Lógico que eu não vou dar um diploma de graduação, de um curso completo, não. E desconfie de quem fale isso, tá? Isso é impossível. Mas para resolver o problema da empresa. Depois, com o tempo, se aquele profissional, de repente, se mostrar dedicado e tudo, por que não pagar ou participar do pagamento de uma faculdade de graduação para aquele profissional? Ah, depois ele vai embora. Faz um contratinho. Se ele for embora, ele tem que devolver o dinheiro. Mas a gente não pode fechar os olhos para esse problema. Se for procurar no mercado de trabalho, não tem. E se tiver, é caro. Então, às vezes, você gasta 50 mil por mês num profissional, você paga a faculdade de alguém, ou paga metade dela. Ok? Nós temos como ter uma solução mais ou menos tão boa para o funcionário quanto para a gente. Né? A gente não pode também esperar que o governo faça tudo, que nenhum governo faz. Nós nunca tivemos aqui um governo que se resolvesse o nosso problema. Nem de direita, nem de esquerda, nem de cima, nem de baixo, não tem. Então, a gente tem que começar a se preocupar com a nossa empresa. E esquecer, entre aspas, do governo. Tocar a nossa vida. Tá? Então, assim, são problemas que eu coloquei aqui que podem ser alocados para o governo, sim. Mas se a gente também não fizer nada, quem vai pagar o pato somos nós, antes do governo, obviamente. Tá? Respondi tudo ou faltou alguma coisa? Não, respondeu. Respondi tudo. Então, eu acho assim, a gente tem que começar a pensar em como resolver os nossos problemas, independentemente de ajuda externa, seja de governo ou qualquer outro. Então, a última aqui, que a gente está encaminhando para o final, a gente tem ainda o Notioc. Obrigado, José Alisson, pela sua palestra, foi excelente. Eu tenho uma pergunta.
A maioria das pessoas usam hoje o ChatGPT, como você mesmo disse, que é uma IA generativa, né? E a minha dúvida é sobre a outra ferramenta, a ferramenta da IA é preditiva, né? Quais as ferramentas que a gente pode, que estão disponíveis para todos, né? Que a gente possa utilizar a ferramenta com esse objetivo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu passei, né, muito rápido para ali, não falei. A IA preditiva, gente, ela funciona com a base de dados de cada empresa, personalizada. Então, você vai ter que pegar a sua massa de dados, pegar uma plataforma que gere esses dados, aí você vai ter que ver qual linguagem você vai usar, Python, ou enfim, mais usado é Python. Você vai ter que criar ali um algoritmo, um programinha, um sisteminha para trabalhar essa massa de dados e gerar o que você está esperando na sua empresa. Tá? Não existe uma fórmula pré-pronta, tá, que seja confiável. Existem algumas pré-prontas, mas não são confiáveis 100%. Porque cada empresa é uma. Até no próprio ChatGPT. Tá? Como eu falei, não adianta você colocar o ChatGPT ali e fazer a pergunta. Gente, a maioria das pessoas não sabe formular uma frase em português. Conexa. Tá? Conexa. Então, como é que você vai chegar pelo ChatGPT? Tem prompt, gente, que é um texto. E elaborar um texto que vai resolver o problema da sua empresa. Isso não existe. Aquilo ali você vai ter que dividir em vários subtextos, e cada vez que você colocar um texto, fazer a crítica daquilo ali, não é uma coisa simples. Se for uma coisa simples, se alguém chegar para vocês e falar assim, coloque isso aqui que resolve. Tem na internet milhões de prompts prontos para resolver o problema de empresa. Mas será que eles conhecem a empresa de vocês? Qual é o problema da empresa de vocês? Foi o exemplo que eu dei do terno. Você compra um terno pronto. Você vai ter que se adaptar ao terno. Eu sou gordinho, o terno vai ficar aqui e vai ficar apertado. Eu sou magrinho, vai ficar sobrando. Se vocês fizerem o terno, vai ficar sob medida, vai resolver o problema de vocês, independentemente do corpo que vocês tiverem. A mesma coisa é IA. Se vocês buscarem uma solução pré-pronta, vocês vão ter que se adaptar àquela solução que a gente está te dando. Tá? Obrigado, gente. Bom, vamos caminhando para o final. O contato dele está aqui. Na realidade, a gente está com... Rapidinho. Em relação a dados sensíveis, por exemplo, você chegar lá no ChatGPT e pede para criar um contrato. Tá, eu crio um contrato ali. Mas eu já ouvi falar que o risco de você, por exemplo, pegar os dados do cliente ou seus dados, colocar nesse contrato dentro do ChatGPT e ele absorver esses dados. Isso você pode dar sensível, mas isso você tem que tomar cuidado. Importante, cara. Muito importante a sua pergunta. Obrigado. Gente, quando vocês inserirem algo no ChatGPT, por exemplo, o nome da empresa de vocês. Tá? A empresa XYZ está com problema de caixa, de venda, eu queria saber como estão as vendas da empresa XYZ. Esses dados estão ali no ChatGPT. Eu não tenho ideia de onde vão parar esses dados. Aliás, ninguém tem. O ChatGPT, o Copilot, são caixinhas pretas que a gente não sabe o que tem ali dentro. Tá? E isso é informação confidencial de cada empresa. Eles não abrem. Então, eu não tenho a menor ideia para onde vão esses dados. Sugestão. Vou fazer um contrato. Você chega no prompt ChatGPT, tá? Uma informação genérica, tá, gente? Elabore um contrato de parceria entre empresas A e B. Assim, 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 assim. Sem colocar dado, endereço, telefone, nada disso. Aí ele vai te dar um modelo de contrato, seguindo aquelas normas, e aí você passa para o Word e preenche no Word. Ok? É uma forma mais, assim, digamos, sensata de usar o ChatGPT. Evitem colocar dados, seja ele qual for, sensível no ChatGPT ou qualquer outra IA. Tá? Evitem isso, por favor. Tá bom? Obrigado. Os contatos, né, os contatos deles, se tiver dúvida. É porque nós temos horário para entregar a casa aqui para o nosso amigo lá. Então nós não podemos nos estender, senão a gente ia ficar aqui até depois do almoço conversando, porque é uma palestra bastante interessante. Quero te agradecer a presença, o enriquecimento do nosso conhecimento, tá? Seja sempre bem-vindo, tá bom?
E agora eu vou chamar aqui rapidinho para a gente vir aqui para frente, para a gente fazer o nosso network aqui na frente. Quem tiver interessado de vender os seus serviços, venha, tem um minutinho para falar, e a gente vai fazer aqui uma roda